Ponto Com, o seu programa semanal de debates. Olá, está no ar o Ponto Com, o programa de debates que traz um assunto novo a cada semana e muitos pontos de vista para discutir. Eu sou a Daiane Borges e farei a mediação do primeiro bloco de conversas. Hoje, nós vamos debater sobre as questões de gênero nas escolas. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, em seu artigo 6º, estabelece que a educação é um direito de todos e todas, e ainda que condições para acesso e permanência escolar devem ser garantidas pelo Estado. Entretanto, pesquisas científicas vindas dos mais diversos campos disciplinares mostram que grupos específicos da população são continuamente afastados da escola. As altas taxas de evasão escolar masculina chegam a 37,9% e têm sido apontadas como consequência de referenciais de masculinidade difundidos socialmente. Segundo esta pesquisa, que entrevistou garotas entre 14 e 24 anos, 39% já sofreram algum tipo de preconceito no ensino, apenas por serem mulheres. Para conversar sobre este assunto, temos o prazer de receber em nossa mesa o professor e vice-presidente do Fórum Municipal de Educação de Toledo, Leandro Crestani. Boa noite, Leandro. Boa noite aos componentes da mesa e a quem está nos ouvindo. A vereadora da Câmara Municipal de Toledo, Sueli Guerra. Boa noite a todos. Boa noite, Daiane. Boa noite. E obrigada pelo convite. E a presidente do Conselho Municipal de Educação, Veralice Moreira. Boa noite, Veralice. Boa noite aos alunos e aos professores que estão aqui. Boa noite à vereadora Sueli Guerra. Boa noite ao colega de trabalho, o professor Leandro. Boa noite, Daiane. Boa noite. Nós conversamos também com um professor que realiza um trabalho diferente na cidade de Cascavel. Ele alcançou fama nacional depois de dar uma aula sobre diversidade vestido com a sua drag queen, Sofia Ariel. Infelizmente, ele não pôde comparecer, mas nossa equipe gravou uma entrevista com ele e vocês conferem agora. Bom, meu nome é Jonathan Chasco, sou professor do cursinho pré-vestibular da UniOeste. Ele é oferecido pelo NEI, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares. Ele é um projeto de extensão que atende uma população em específico. E a população que o cursinho atende são jovens que estudaram a vida inteira em escola pública e que já estão há algum tempo fora da sala de aula. E todos os professores que dão aula, assim como eu no cursinho pré-vestibular da UniOeste, são voluntários. Então não há nenhuma remuneração. Então todos nós fazemos um trabalho voluntário. E eu dou aula no cursinho desde o meu primeiro ano de graduação, lá em 2009. E o cursinho me ajudou muito na minha prática docente, muito mais do que os estágios durante a graduação, porque no cursinho eu pude ter acesso a vários tipos de alunos diferentes. Desde o aluno que está saindo do ensino médio agora, que está no terceiro ano, que tem ali seus 16, 17 anos, ao aluno que já saiu do ensino médio e está no mercado de trabalho, que tem seus 20, 25 anos, ao aluno que está 30, 40 anos fora da sala de aula, como foi o exemplo do ano retrasado, em que eu tinha um aluno de 60 anos. Então o cursinho, ele exige de nós professores uma linguagem jovem, mas também uma linguagem muito madura, uma linguagem muito responsável para alcançar todos os alunos. E isso é muito bom na nossa formação como professores. E eu sempre em sala de aula abordei temas polêmicos porque eu acredito que a escola, a sala de aula, ou seja, o espaço formador, ele tem uma responsabilidade social de formar sujeitos para a sociedade. Como estava se aproximando esse ano do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para abordar esse tema. Eu já tinha abordado esse ano sobre racismo, sobre homofobia, já tinha falado um pouco, já tinha falado sobre machismo, tinha falado sobre algumas outras opressões, com os alunos, conversado com eles sobre esses temas para fugir do senso comum e eles terem mais condições de escrever uma redação para o Enem ou para o vestibular. A exemplo do que foi ano passado, a redação falava sobre a violência das mulheres, então isso chama nossa atenção como educadores, como professores, para esses temas sociais, e principalmente agora com o caso da Beatriz, feminismo, cultura do estupro é uma coisa que a gente precisa muito falar.
E aí, com a chegada do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, eu pensei o que eu poderia fazer. Como eu já faço drag desde o ano passado, desde julho do ano passado, deu um estalo na cabeça e eu pensei, poxa, olha só, eu posso ir com a Sofia Ariel, que é a minha drag, para a sala de aula e dar uma aula sobre homofobia, falar sobre o movimento LGBT e aí abordar as questões necessárias. Avisei, fiz todo um suspense, dizendo que eu não ia dar aula na semana seguinte por alguns problemas e que ia uma outra professora em meu lugar. E no dia da aula fui mais cedo, me maquiei, vesti a roupa, desci e entrei na sala. E a minha drag, a Sofia Ariel, ela sempre está munida de um leque. Fazendo uma referência bem direta a Nani People. Então entrei na sala com aquele vrá do leque e já fui me apresentando como eu sempre me apresento em vídeos ou em outros lugares onde eu tenho que fazer alguma fala. Já cheguei na sala dizendo: oi, meu nome é Sofia Ariel, para quem não me conhece, e para quem me conhece é Sofia Ariel, só para fixar. E daí já fui dizendo que o professor Jonathan não ia poder vir naquele dia e seria ela que ia trabalhar o conteúdo de artigos definidos e indefinidos, e em sequência falar sobre o tema polêmico do dia. E aí foi, a aula foi decorrendo, os alunos se divertiram, foi, no primeiro momento assim, eles ficaram um pouco assustados com a imagem, né, porque não estavam esperando aquilo, e conforme eu fui falando, conforme eu fui usando durante toda a aula exemplos do universo drag, então se eu tinha que usar um artigo definido masculino, eu usava uma oração lá que dizia que usava o artigo definido masculino num contexto drag, para trazer essa diversidade para dentro da sala de aula e eles verem como isso de fato acontece na língua, porque muitas vezes o ensino de português faz com que os alunos não tenham atração, os alunos não se interessem, porque a gente fica sempre usando frases e orações e exemplos que não são da realidade deles, que não faz sentido. E aí quando você traz uma coisa que eles estão vendo, por exemplo, a drag está com um salto bafo, e daí eles entendem, olha só, essa é uma frase do cotidiano. Então, eles entendem o funcionamento daquilo que você está ensinando com um exemplo simples, um exemplo da realidade deles. E aí, ao final, a gente começou a falar, né, sobre o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. E quando a gente começa a falar de homofobia, é claro que a gente tem que falar de outras coisas, né? A gente tem que falar de sexualidade, porque a homofobia, ela é um crime de ódio contra uma população específica, uma população homossexual. E hoje a gente entende a homofobia bem mais do que homofobia, mas LGBTfobia, né? Então, um preconceito, um ódio, um discurso de ódio, de repulsa, de intolerância a toda a população LGBT, ou seja, a toda a população de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e travestis. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, é inevitável que a gente fale sobre gênero, por exemplo, quando a gente vai falar de transexuais, quando a gente vai falar do preconceito contra as lésbicas, a lesbofobia, é impossível que a gente não fale sobre gênero, porque as lésbicas, para além delas sofrerem a homofobia, elas também sofrem de machismo. E machismo e misoginia são opressões de gênero, certo? Então a gente acaba tendo que falar sobre gênero para os alunos entenderem essas diferenças, entender o que é o bissexual, entender o que é a travesti, entender o que é a transexual e entender também que não existe só duas sexualidades, a homossexualidade e a heterossexualidade. Existem diversas sexualidades e que o campo da sexualidade é um campo ainda muito desconhecido e que a gente precisa conhecer cada vez mais para entender como as pessoas são e poder respeitar cada um na sua individualidade. Nisso a gente começou a falar sobre sexualidade, falar sobre gênero e foi muito interessante porque os alunos puderam trazer as suas realidades, dar seus exemplos, fazer suas perguntas, que muitas vezes essas perguntas elas ficam no campo do limbo, um limbo de dúvida que ninguém responde. A escola, hoje, ela tem um papel essencial na formação dos sujeitos, porque muitas vezes o lar, a igreja, o grupo de amigos, esses outros espaços sociais do aluno não dão conta de trazer essa formação.
A repercussão que essa aula está tendo é magnífica, e as principais críticas é que esse tipo de coisa deveria ser ensinado em casa. E eu concordo. Eu acho que sim, que gênero, que sexualidade deveria ser ensinado em casa. No entanto, a gente cai numa pergunta bem simples. Os nossos pais, hoje, têm condições, eles têm conhecimento suficiente para falar sobre essas questões? A maioria não, a maioria dos pais não tem nem tempo para conversar com os seus filhos. Então, sim, a escola com profissionais que estudaram sobre isso, que estudaram, que se formaram, que foram ler, que se especializaram, é o espaço de formação. Seria interessante uma sociedade em que os pais dessem conta de falar isso com os filhos. E é essa sociedade que a gente está prevendo e criando, conversando hoje com os nossos alunos, para que daqui 20, 30 anos eles sejam pais e possam falar com os seus filhos em casa sobre isso, e talvez isso não seja uma responsabilidade tão grande da escola. Bom, eu trouxe aqui alguns dados, né? E o autor afirma que adiar esta discussão está prolongando uma identidade masculina baseada na agressividade, na indisciplina e em noções hierarquizadas do que é ser homem ou mulher. Isso tem reproduzido uma cultura de violência e, consequentemente, afastado meninos e meninas dos bancos escolares. Leandro, a inexistência de discussões de gênero nas escolas são os responsáveis pela intolerância? Pode ser. Até tem movimentos que tentam impedir qualquer discussão a respeito da questão de gênero, principalmente na questão da equidade de gênero, e não o que muitos movimentos pregam, ideologia de gênero, que até hoje eu tento descobrir o que é essa tal de ideologia de gênero, que vai formar os alunos gays, de esquerda, marxista e tudo contra a família. Vereadora Solivos, a senhora concorda? Concordo e vou além. Muitas pessoas que dizem que nós mulheres não temos que brigar pelos nossos direitos, que os homens podem dar conta dos nossos direitos, e isso eu ouvi recentemente num grupo de WhatsApp, quando eu colocava da minha indignação pela nova formação do Ministério, desse novo Ministério, e da qual a ausência da presença feminina, e uma das mulheres dizia, mas nós não precisamos estar no meio político. Os homens dão conta de fazer as nossas leis. Então, realmente, esse silêncio nos leva a saber que essa intolerância acaba acontecendo. Imagina nas escolas, se nós temos a ausência da fala, a ausência do debate. Então é importante, sim, a escola falar sobre isso. Você concorda, Veralice? Sim, concordo. E, por outro lado, a gente busca um contexto histórico para verificar, por muito tempo, nós mulheres ficávamos em casa. Não é verdade? A gente não podia se manifestar. Jamais uma mulher podia estar no meio político. Tanto que Toledo é um cenário disso. Na Câmara Municipal nós temos aí uma vereadora, e ai de quem se manifestar, né? Via de regra, nas famílias também, as meninas foram educadas para ser passivas. Então a escola tem que reverter esse processo. E a escola tem revertido esse processo a nível de Brasil, e nós a nível de Toledo também. A gente vem trabalhando de determinada forma já, e até as políticas públicas vêm garantir para nós também esse direito de manter esse trabalho da defesa de trabalhar o gênero, e que o gênero seja... nós não precisamos querer que o menino seja menina e vice-versa, mas trabalhar o respeito e os lugares que essas pessoas possam estar ocupando, independente de ser homem ou mulher. As mulheres podem estar na universidade, as mulheres podem estar na política, as mulheres podem estar na maternidade, na paternidade, entende? Então, nós não precisamos, tem locais e tem lugares que nós podemos estar tranquilamente, enquanto homens e enquanto mulheres, ocupando. E é nesse sentido que a escola tem que estar levantando essa bandeira para que as mulheres ocupam os espaços e seja tranquila em ocupar esses espaços, porque elas precisam ter segurança para estar, né, ocupando os espaços que são femininos e também masculinos. Se me permitir, eu diria que a mulher, ela pode e deve ocupar esse espaço, ocupar o espaço da política. E quando ela diz da questão de Toledo, nós temos mais de 60 anos e eu sou a 5ª vereadora. Nós tivemos quando tivemos apenas uma, e esse tabu será criado nessa próxima eleição. Teremos mais vereadoras.
E lembrando também que o campo da educação é um campo feminino, não tem como discutir a questão de gênero na educação, porque a educação básica, eu tenho por mim na Secretaria da Educação, entre 60 pessoas, nós somos em 5 homens e 55 mulheres. Realmente, né? Tem que ser discutido. Você acredita, Leandro, que os pais eles têm conhecimento para discutir gênero dentro de casa com os filhos? Eu acredito que alguns pais têm, e a grande maioria tem medo dessa discussão com os filhos, e que tem um processo de terceirização para a escola fazer essa discussão. Já tem pais que querem abolir qualquer tipo de discussão de gênero nos meios educacionais. Mas vamos pensar no caso da criança que não tem uma boa orientação em casa, se a escola não discutir essa relação de gênero. Tanto da questão da sexualidade também ser discutido pela escola. Hoje, se pensar dos movimentos que tem tentando barrar a educação, a escola sem partido, a escola livre, há algumas associações de famílias que vêm sendo criadas, que tentam barrar qualquer discussão. Tanto assim, que um fator principal quando se fala gênero é a relação homem e mulher. E tem uma criação agora, principalmente de movimentos religiosos, que ao discutir gênero nós queremos orientar a sexualidade da pessoa. Vestir meninos de meninas, vestir meninas de piá e assim sucessivamente. Eu acho que a educação é um campo democrático para esse tipo de discussão, principalmente a escola pública. Ela não pode deixar de ter esse ato político na discussão. Para você que ligou o seu rádio agora, eu sou a Daiane Borges e este é o programa Ponto Com, o seu programa semanal de debates. O assunto de hoje é sobre a questão de gênero nas escolas. Aqui na mesa temos a presença do professor e vice-presidente do Fórum Municipal de Educação de Toledo, Leandro Crestani, a vereadora Sueli Guerra e a presidente do Conselho Municipal de Educação, Veralice Moreira. Sueli, você concorda com o Crestani? Até tinha colocado aqui, será que os pais acompanham de verdade seus filhos? Isso eu digo no contexto geral. Agora eu estou vereadora, mas eu fui professora por 32 anos e tenho dito para alguns pais, algumas mães, que só o fato de alguns pais se preocuparem com a educação dos filhos, o debate que houve em relação ao plano nacional e, claro, o plano municipal de educação, para mim, já valeu a pena. Porque muitos pais não sabiam nem sequer onde era a escola, quanto mais fazer um debate. Temos pais que acompanham, sim, mas temos pais que não acompanham. E também outra questão que é essa. Será que estão preparados para falar de determinados assuntos? A gente sabe que eu fiquei 32 anos na educação e alguns assuntos os pais vinham, inclusive, pedir para que a gente abordasse. Por não, talvez não só por desconhecimento, mas até por insegurança, por não saber, por questão de tabu, né, de ter a dificuldade de falar, principalmente quando se fala em sexo, falar com seu filho, eles têm essa dificuldade. Então, precisamos fazer, se a escola, aquilo que o professor Leandro colocou, se a escola não abordar, quem vai abordar? Então, precisamos sim abordar. E, como disse antes, que eu há 32 anos fui professora, quer dizer, 32 anos de professora, e quando em São José das Palmeiras, ou seja, antes de eu me casar, que já vai fazer 33 anos de casada, eu já trabalhava a questão da sexualidade com meus alunos. Então, não é um assunto novo. Eu trabalhava a questão do respeito, talvez com outras palavras, mas eu trabalhava a questão do respeito que nós devemos ter entre homens e mulheres, entre as pessoas, independente, o respeito à pessoa. Então, eu concordo, sim. Veralice, você acredita que os pais estão preparados para ensinar os filhos sobre a questão de gênero? Eu acredito que os pais têm feito um esforço, né? E acho que a escola e a própria sociedade também têm colaborado para isso. Agora, esse estar preparado é bastante difícil, né? Porque, via de regra, quem de nós estamos preparados para chegar para o pai e para a mãe e falar, olha, eu fiz essa escolha sexual,
não é verdade? Então, assim, é um contexto bastante difícil, tanto para os pais quanto para os filhos. Mas, hoje mesmo a gente estava discutindo que se a gente começar na infância a fazer esse trabalho com as crianças o debate hoje que está mais ativo, a participação dos pais na escola, né? Os pais estão mais presentes na escola. Então, que essa conversa entre pais e escola, inclusive eu sei que a associação de pais que tem nas escolas, hoje os conselhos escolares, os debates que vêm sendo feitos a nível de município, a gente também tem chego próximo, bem mais próximo dos pais. A semana passada mesmo a gente estava em escolas, em São Luís do Oeste, a escola aqui em Toledo, no bairro São Francisco, discutindo com pais temáticas que eles puxam, inclusive a temática da sexualidade, né? A gente conversa bastante com os pais sobre essa temática. Então, eu acredito que os pais sozinhos não estão preparados, a universidade sozinha não está preparada, mas nós, juntos, podemos fazer um grande trabalho, né? Que eu acho que é tanto a escola quanto as famílias. Podemos estar fazendo o trabalho que nós vamos dando uma visibilidade para essas pessoas. O que nós, enquanto escola, precisamos, né? Dar visibilidade. Eu sou negra. E eu sou negra e gosto da minha negritude e nunca me incomodou a minha negritude. Por quê? Porque foi trabalhado comigo a minha negritude. Então, ou o menino, ou a menina, a pessoa que tem uma escolha homossexual, heterossexual, e que ela tem um lugar, uma aceitabilidade da sexualidade dela, ela vai conseguir lidar muito mais tranquila com a sociedade no meio onde ela está. Assim como para as famílias também. A família, o pai e a mãe que tem um filho que conversou sobre a sua sexualidade, e esse pai trabalha de forma tranquila com a sexualidade do filho, vai ser muito mais sereno tanto para a família quanto para os filhos lidarem e para a sociedade também. Então, eu acho que nós precisamos estar junto com essa temática, nesse debate, dando espaço para que as pessoas possam construir a sua sexualidade. Crestânia, a gente está aqui conversando sobre a questão de gênero, mas você poderia explicar melhor para a gente o que é ideologia de gênero, o que querem trabalhar nas escolas? Bom, eu estou tentando descobrir até hoje o que é essa ideologia de gênero. Eu vou pegar o caso do Plano Municipal de Educação de Toledo, que foi o que é um dos planos que teve debate, foi para a mídia, a representantes da religião, família e outros membros da sociedade participaram para retirar a ideologia de gênero. Bom, alguns falam que ideologia de gênero seria a escola tentando orientar a sexualidade da criança. Só que não tem um estudo específico, nós da área da educação, sobre o que é isso. São algumas interpretações que religiosos fazem, algumas pessoas anti-marxismo que colocam que a escola tenta doutrinar. Só que ideologia de gênero, na verdade, no meio educacional não existe. Para pegar essa questão da ideologia de gênero, eu fui um dos revisores do Plano Municipal da Educação e estava quando teve a aprovação do Nacional, teve essa questão do Estadual também, e eu fiz uma revisão no plano. Só que a Sueli pode até confirmar que os colegas vereadores dela conseguiram retirar uma coisa que não existia do Plano Municipal de Educação, que era a ideologia de gênero. E a parte mais interessante é que eles conseguiram tirar... Eles tiraram a palavra gênero do plano, aonde que aparecia gênero discursivo ficou discursivo, gênero alimentício ficou alimentício. Então foi essa a retirada da palavra gênero. Eu acredito que eles não fizeram a leitura do plano para entender o que é essa temática gênero, porque quando nós trabalhamos gênero, a perspectiva nossa sempre é a equidade entre o gênero masculino e feminino. Mas não sei se a Sueli sabe o que é ideologia de gênero, de repente, ou a Vera Alice. Eu gostaria de saber também o que é ideologia de gênero. Vera Alice, o que se ouve acerca dessa discussão é que muitos educadores não possuem a formação necessária para lidar com essa questão. Isso é verdade? Olha, Daiane, nós estamos hoje... nos últimos anos, não é hoje, né, mas nos últimos anos, trabalhando bastante formação de professores. Eu também sou professora há um bom tempo. Eu acho que hoje nós temos assim, já um bom grupo de professores fazendo formação. A política da diversidade
que hoje o gênero, a gente trabalha dentro da concepção de diversidade, né? Então, a política da diversidade, ela faz parte do Plano Nacional de Educação enquanto política pública. Ela é a diretriz 10, ou a última diretriz do Plano Nacional de Educação, da Lei 13.005/2014. E ela pontua lá que nós temos que trabalhar diversidade. E daí, dentro da diversidade, é lógico que se contempla o ensino de gênero, né? E a nossa lei orgânica municipal também, puxando para Toledo, vai dizer que nós temos que trabalhar as questões de gênero, de sexualidade, as questões de humanidade, do respeito às diferenças, né? E também o plano municipal vai contemplar lá dentro da sua diretriz, da tua diretriz 22, a questão de trabalhar a diversidade. E isso para nós foi muito grandioso, porque dentro do tema diversidade, é lógico que nós temos o direito, sim, de estar trabalhando a questão de gênero. Então, a diversidade possibilita-nos avançar na formação de professores para que o professor possa entender do que trata a diversidade, o que é isso, o que nós vamos trabalhar das questões de ciência ligadas à sexualidade. E eu lembro que quando a minha filha tinha uns 4 anos de idade, ela pediu assim: mãe, como que eu entrei na sua barriga? E eu disse: você entrou na minha barriga por uma relação de amor entre a mãe e o pai. Só isso. Então, eu falo para os pais assim, a gente não precisa explicar, foi um ato sexual que houve isso e aquilo. Não. Você responde para as crianças de uma forma que as crianças, e muitas crianças, não vão te refazer novas perguntas. Então, pensando em sexualidade, e se os professores estão preparados para trabalhar diversidade, os professores estão preparados para trabalhar gênero, estou dando um exemplo desse, que é uma pergunta que as crianças fazem, porque as crianças muito pequenas vão fazer determinadas perguntas para nós professores ou para nós pais. E nós vamos responder serenamente, tranquilamente, sem ter que criar conflitos para fazer respostas ou dizer, não sei. Ou então, é uma coisa perigosa, você não precisa saber ainda, né? E a gente também tem sempre orientando os professores no sentido de que, quando vem perguntas e que o professor não consiga responder, que ele fala, olha, eu vou pesquisar, vou verificar e vou te dar uma resposta. E que a resposta tem que voltar para a criança, né? Então, via de regra, eu acho que hoje o professor ele está se preparando, né? Se nós perguntarmos assim, nós estamos preparados para discutir, por exemplo, se vocês me perguntarem se estou preparada para trabalhar com as mídias, eu não estou. Eu não estou preparada para trabalhar com as mídias. Vocês mais jovens estão muito mais preparados do que eu, que estou há 32 anos. Então, a questão da sexualidade também. Às vezes vão ter N profissionais que não estão preparados para discutir. Mas nós temos que estar preparados, sim, e orientados, sim, para fazer as pesquisas, para fazer o debate, para fazer as discussões, para nos fundamentarmos, porque eu acho que é uma temática, igual a vereadora Sueli falou, que sempre, ela trabalhava há 30 e poucos anos atrás, ou há 20 anos atrás na escola, e hoje a temática está mais acentuada, ela está exigindo mais de nós, porque os meios de informação e de comunicação têm avançado muito nesse sentido, né? E as crianças veem as questões da diversidade ou mesmo as questões do gênero e nos perguntam. E nós temos que estar preparados para dar as respostas. Porque, por exemplo, se as leis possibilitam a 2 homens fazer uma adoção, e se uma criança chega na escola, que é pública, que todos nós temos direito à escola pública, e vai dizer assim, eu tenho 2 pais, né? Então, eu tenho que estar preparada para dizer, é assim mesmo, existem famílias que têm 2 pais. Existem famílias que são diferentes. O nosso modelo de família mudou. Não é mais família de pai e mãe, pode ser família de 2 pais, pode ser família de 2 mães. E é isso que nós temos que estar preparados para responder, para pesquisar, para possibilitar aquele sujeito, aquela criança que é filha de 2 pais, estar segura. Eu estou segura porque estão me aceitando. Não pode. Onde eu estou, então? Não é verdade? Sim. Então, é nesse sentido que nós temos que estar preparados. E os professores vêm sendo, sim, preparados para fazer o enfrentamento, para fazer o trabalho, não é enfrentamento, mas para trabalhar com as questões do gênero e da diversidade. Sueli, o que falta para este plano de ensino chegar às escolas? O que falta do plano de ensino? Desculpa, mas eu não... O que falta para os planos de ensino chegarem às escolas? O que está impedindo eles de chegarem? Nesse sentido do gênero? Diz? Isso. Eu acredito assim, que essa mobilização que o professor Leandro colocou
interpretação errada do plano, houve na minha visão, interpretação errada, quando hoje fui procurar o assunto, depois que o colega me convidou, o que é ideologia de gênero, né? Eu dizia para as meninas da Secretaria de Educação, me digam o que é ideologia de gênero para eu poder, porque eu saí da escola já faz 3 anos e eu não sabia, nunca ouvi falar em ideologia, e sim equidade de gênero. E quando você diz trabalhar ao respeito, não está falando sobre ideologia de gênero. Aí você procura um grupo, diz que a ideologia de gênero é você dizer que não nasce homem e mulher. Eu não vi isso no plano. Então, o que faltou um pouco, né, que me perdoem meus colegas, né, de parlamento, mas faltou um pouco de conhecimento, faltou buscar o que realmente estava contido neste Plano Municipal de Educação. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do nosso debate. Eu fico por aqui. Depois do intervalo, quem fará a mediação será o nosso colega Diego Deck. Não saiam daí. Ponto com, o seu programa semanal de debates. Ponto com, o seu programa semanal de debates. Boa noite, estamos de volta com o programa Ponto Com. Eu sou o Diego Deck e farei a mediação da segunda parte do nosso debate. Nós estamos presentes aqui com os alunos do 5º período de jornalismo e nós abrimos para eles fazerem algumas perguntas. A primeira pergunta é do Gustavo, para o professor Crestani. Crestani, você acredita que a questão de gênero causa tanta polêmica porque muitos veem apenas como uma questão LGBT e que não compõe as outras questões? Eu acredito que sim, que todo momento a crítica que se faz é ao movimento LGBT, principalmente quando se vai pensar na constituição familiar, eles batem muito na família tradicional, pai, mãe e filhos. Se for pensar nessa própria constituição familiar, eu já não entro nesse processo, porque a minha vida toda eu fui criado só pela minha mãe e não fui tendo uma referência masculina. Mas a crítica surgiu principalmente, foi o ano passado, o ato lá da crucificação da trans, então isso que, digamos assim, chocou. Mas eu acho interessante que quando a Vera Fischer foi crucificada em um filme chamado Navalhas na Carne, ninguém se chocou. Ninguém se chocou quando o Neymar foi crucificado na capa da Veja, mas o ato de uma trans ser crucificada na parada gay, isso foi um movimento reacionário. Na verdade, o que esse movimento reacionário quer? Inibir o movimento LGBT, que está ganhando espaço, está se tornando forte a cada ano que passa. A parada gay é um dos movimentos sociais mais fortes no Brasil, de agregação de pessoas. Totalmente, eu não vou, de repente eu posso até falar o termo errado, mas homofóbico, lesbofóbico, transofóbico, androfóbico, tudo fóbico. Temos uma pergunta também do nosso colega Michel, direcionada à vereadora. Vereadora, já que essa é uma questão tão importante para se discutir em aula, por que a Câmara dos Vereadores e outras entidades não apoiam essa problemática? Na verdade, assim, a Câmara, nós somos em 19 pessoas, né? São 18 homens e eu de mulher. Ali já começa a discriminação, vamos dizer, né? E dizer assim, nós não podemos, quando tem alguma coisa que vai votar, é a votação de todos, então não basta eu querer, né? Precisa que todos queiram, ou a maioria. E sempre que tem, como foi o caso do Plano Municipal de Educação, eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, acompanhei todo o processo do plano, convidei os vereadores
tanto da comissão como os demais vereadores, para que acompanhassem, que eu acredito que se eles tivessem acompanhado, talvez não tivesse tanta dificuldade de compreensão. Infelizmente não acompanharam e para mim não tinha problemas nenhum. Tanto é que eu não tinha dificuldade de repente pedir para que eles votassem favorável, porque para mim estava tudo certo. Eu tinha acompanhado o plano. Quando foi para minha surpresa, vemos um grupo se mobilizando, aí já chamei o pessoal da Secretaria de Educação, me ajudem, porque não sabemos por onde fazer. Mas, infelizmente, o voto é de cada um. Não, né, o Diego e tem mais colega, o Juliano está aqui na Câmara, sabe que, por mais que a gente compreenda que é preciso dar o voto de forma diferente, por mais que argumentemos, pessoas que têm um pensamento radical, nada faz com que ele mude, né? Então, infelizmente, não é a Câmara em si que não está apoiando, são pessoas, que a Câmara é composta por pessoas, mas não diria nem a Câmara em si, é o Parlamento, bem tradicional que nós temos aí, por diversos dele, porque ali naquele momento, como eu disse em off antes, né, nos microfones desligados, mas que o presidente não vota, então por isso ele não votou, não estava apoiando o plano. Teve 16 votos não, né, para aquela, ou seja, sim, para tirar as palavras gênero e diversidade, e 2 contrários, que um deles foi o meu e outro do vereador Adriano, né? Os demais eu não preciso dizer o nome, mas foram esses, porque é público isso, mas não vou dizer todos para não esquecer de nenhum. Mas então, fui eu e o vereador Adriano que tentamos segurar no plano para que o plano ficasse com a sua essência de trabalhar a questão de gênero e a diversidade, né? Na verdade, a diversidade aí entra gênero, índio, né? Afro, negro, enfim, né? Mas não é a Câmara em si. Tá. Temos mais uma pergunta direcionada à vereadora Sueli, do Daniel Felício. Você acha que o kit gay, vetado pelo governo federal, iria estimular a homossexualidade e a promiscuidade? Eu vou ser bem sincera, eu não tive conhecimento do kit gay, até porque, talvez bem por eu estar afastada da escola, então até procurei pedir, então não poderia dizer nada daquilo que eu não conheço, eu não vou me pronunciar, né? Não tive conhecimento, não sei se os colegas tiveram conhecimento, se podem dizer alguma coisa, porque eu não tive o conhecimento, né? Então, aí fica difícil de eu... Posso falar? Leandro, por favor. Bom, eu procurei essa questão do kit gay, que teve uma fala que foi do MEC que encaminhou, e principalmente promovido pelo PT. A parte mais interessante que esse kit gay, na verdade, em Portugal, eles fazem toda uma educação de gênero lá. E esse kit que eles denominam kit gay, na verdade, é de um site de Portugal que alguém achou procurando lá no Google, viu lá o nome lá gênero.pt e já associou com o governo Dilma. Só que o PT é igual BR Brasil, PT Portugal, CA Canadá. Então, assim, é até um ponto bem interessante, que eu penso que há uma certa imbecilidade nessa questão assim que se trouxe nos planos. Me desculpe de falar isso dos teus colegas, mas é isso que eu penso. A fala deles estão disponível no YouTube, dá para fazer essa análise e eu posso falar que são totalmente imbecis. Porque se for pensar um plano municipal de educação, o tempo todo a discussão, a vereadora Sueli e a Vera do Conselho ficou na questão de gênero, mas ninguém pensou como que nós íamos universalizar as vagas no CMEIs, como que nós íamos aumentar as progressões para os professores. Eu tenho dó do próximo executivo que vai assumir a prefeitura para cumprir liberação de 25% dos professores para mestrado e doutorado. Em nenhum momento eles olharam como que vai aumentar o orçamento para a alimentação escolar, a questão do transporte, como que vai aumentar os CMEs na cidade, e ficar o tempo todo na discussão de gênero. E a parte mais interessante, uma discussão de gênero com pesquisas no Wikipédia, tendo base publicações no Facebook. É até interessante para o ouvinte pensar
que esses são os representantes eleitos democraticamente para representar o povo. Então eu fico pensando que povo que eles estão representando, se não simplesmente a imbecilidade deles próprios. Se me permite, Diego, quando eu disse não falo por estar fora da escola, até para provocar quem está na Secretaria de Educação. Quando se falou do kit gay, e daí uma pessoa da sociedade que... eu sou da Igreja Católica, eu sou coordenadora diocesana de liturgia, e daí tem uma pessoa que ela faz parte de um grupo mais radical, ela não gosta de ser chamada radical, mas mais radical, porque hoje, quando eu vi ela questionando os documentos da CNBB, eu posso dizer que ela é radical dentro da Igreja Católica, porque eu leio aqueles livros e acredito que é dessa forma, e enfim. Ela me mandou por WhatsApp, por Messenger, não me recordo, me mandou dizendo, quando ela questionou, como que vocês querem que entre essas cartilhas dentro da escola? Eu falei, mas eu não tenho conhecimento que está entrando. Ela me mandou esse link, está aqui. Aí no dia, quando eu olhei link, eu falei, mas meu Deus, só pela palavra escrita gênero, se ela fosse um pouco inteligente, já perceberia que gênero tem acento circunflexo para nós, e era gênero, né? Então não era da língua, não era do Brasil. Aí eu fui tentar explicar para ela disse que não, que estava nas escolas, e aquilo que o professor Leandro acabou de dizer. Então nós mostramos lá na tribuna que era uma cartilha de Portugal. O PT queria dizer Portugal, mesmo porque se fosse uma cartilha do MEC, estaria .com.br. Né? E não, jamais estaria PT de partido, porque não é porque o governo é de determinado partido que pode fazer um documento e colocar a sua sigla. Então faltou assim muito conhecimento para essa pessoa que infelizmente viralizou isso e mandou para todo mundo. Então, quando eu falei que eu não tinha conhecimento, eu quis provocar para ver se realmente tinha alguma cartilha, algum kit que eu desconheço, né? Então, foi nesse sentido. Nem kit macho tem na educação. Não posso falar. Então, via de regra, o que a gente pode sinalizar aí, ou está percebendo, é que é um desconhecimento total, né? Por outro lado, assim, eu acho que nós tivemos um lucro muito grande, que é aprovar o Plano Municipal de Educação com o eixo diversidade. Para mim, nós já tivemos um lucro muito grande. Outra questão também positiva foram as discussões desencadeadas naquele momento, que tiveram pontos positivos, pontos negativos também, mas tivemos bastante pontos positivos naquele momento. Hoje, eu acho que a discussão em torno do gênero e também da questão, o repensar, ou as falas que lidam com a ideologia de gênero, abre para nós esses momentos para estar aqui esclarecendo algumas questões, debatendo outras, entendendo que eu acho que o conhecimento, ou a formação que envolve a ideologia de gênero precisa também passar pelos formadores, pelos nossos representantes, que são pessoas da sociedade, né? E que, via de regra, nós sabemos que têm os poderes e que eles representam um poder, né? Então, o Conselho tem um poder. O Conselho nosso tem poder deliberativo, o Conselho nosso tem poder normatizador. Nós fazemos as normas da educação municipal. E nossas normas da educação municipal, elas têm que estarem coerentes com a legislação nacional. Nós não precisamos estar coerentes com o Estado, mas precisamos estar coerentes com a legislação. Então, ter um sistema próprio, ter um Conselho Municipal de Educação para Toledo é uma grande conquista. E dos diversos municípios brasileiros, nós temos apenas 22 que têm sistema próprio. Quer dizer, é muito pouco perto da quantidade de municípios que nós temos, né? Então, por outro lado, à medida que nós temos hoje um sistema próprio, nós estamos já discutindo a política municipal do ensino da diversidade. O Conselho já está criando as deliberações e criando as normas, uma norma que vai dizer como funcionará o ensino da diversidade no município de Toledo. E essa discussão não está acontecendo só no Conselho, está acontecendo com a participação de pais, está acontecendo com o debate com a participação de professores. Nós já debatemos esse conteúdo através do fórum. Então, quer dizer, nós temos representante das igrejas, nós temos representante de pais, de alunos, de professores. Então, nós temos uma comissão, enquanto estudiosos da temática, que está nos dando suporte. Então, o Conselho também tem poder,
O Conselho também é normatizador e o Conselho também ocupa uma instância de discussão na educação que temos legislação que nos garante. Então, para nós fica meio, eu acho assim, talvez nem mereça resposta determinados representantes do povo que dizem alto em bom tom que o Conselho Municipal de Educação de Toledo teria que perder a sua característica de deliberar sobre, a sua função de deliberar sobre as questões da educação. Já pensou se a gente passasse as questões da educação, então, para os nossos representantes deliberar sobre a educação? O que seria de nós, né? Então, é só um complemento que eu pedi da fala da Sueli, para dizer para o povo que tem que repensar, de fato, sobre... E eu acho que eu convido essas pessoas para que nós possamos debater junto. Nós temos que fazer debates e não fazer... Do meu ponto de vista, eu não faço enfrentamento. Eu acho que nós temos que fazer debate para esclarecer as pessoas desinformadas. Mas tem que pensar uma questão bem interessante, que a educação é o único instrumento de mudança social. Por que estão batendo tanto na área da educação com a aprovação de várias leis para tentar proibir? Sociologia, filosofia, de novo história, questão da diversidade, que eu acho interessante que no Paraná, praticamente nós somos um dos poucos municípios que conseguimos aprovar o eixo da diversidade. Na maior briga com o legislativo, mas conseguiu ser aprovado. E até hoje a briga continua, que estão tentando retirar. Porque esses políticos, alguns políticos e representações, principalmente quem vem com essa questão da discussão de gênero nas escolas públicas, não tem filhos na escola pública. É interessante que os filhos estão tudo na escola privada. Mas como que a educação pública é um espaço democrático, eles tentam intervir diretamente para não formar o cidadão crítico. É até interessante que teve uma pessoa que fez uma denúncia sobre o trabalho de uma professora, que a professora estava tentando doutrinar o aluno, o filho dela, tanto pela questão da ideologia de gênero, como estava tentando transformar o filho dela de esquerda. No livro didático estava lá falando sobre o movimento social MST. O ato de falar MST para estudar movimentos sociais era uma doutrinação de esquerda. E aí depois lá, num livro de português, estava lá, menino brinca com o quê? Menina brinca com o quê? Ela falou que o livro queria doutrinar a ideologia de gênero. E aí a parte mais interessante que ela pegou em história, que estava falando da relação dos jesuítas e principalmente das entradas e bandeiras, ela colocou assim, que a escola estava tentando acabar com a religião católica. Que agora ensinar um acontecimento histórico, um fato, é acabar. Então, a intervenção direta na educação, porque é o instrumento de mudança. Se pensar nos últimos anos, muitos que estão aqui presentes, graças a ProUni, FIES e a democratização do ensino. O que nós temos, a tentativa forte é a retirada de verba para a educação a nível federal, estadual, municipal, de alguns municípios, para reduzir. Que a educação é o instrumento de mudança, não é construir chafariz e estátua que vai mudar uma sociedade. Sim, a educação é o único meio de ascensão social para os sujeitos. Já tem um movimento, se me permite, que eu estava lendo hoje, que já busca, querendo dizer que a escola pública, que o governo terá apenas a obrigação de dar as verbas, mas que o conteúdo, quem deverá dizer o que fazer, não será o governo. Então já começou um movimento, ou seja, tiramos o poder do governo, enfim, de dizer quais serão os conteúdos. Então já vi que tem alguns movimentos contra a base nacional comum. Contra a base nacional. Se você ligou o seu rádio agora, eu sou o Diego Deck e este é o programa .com, seu programa semanal de debates. O assunto de hoje é sobre a questão de gênero nas escolas. Aqui na mesa temos a presença do professor e vice-presidente do Fórum Municipal de Educação de Toledo, Leandro Crestani, a vereadora Sueli Guerra e a presidente do Conselho Municipal de Educação, Veralice Moreira. Veralice, quais as consequências dessa decisão da Câmara? Olha, na verdade, as consequências para nós não foram piores, foram até que positivas, porque nós conseguimos aprovar o eixo da diversidade. E aprovando o eixo da diversidade, nós garantimos aí fazendo o nosso trabalho que nós estamos fazendo. Por outro lado, eu acredito que geraram ali, naquele momento,
pesquisas, estudos, algumas pessoas foram de fato estudar. Então eu acho que a aprovação do plano por pessoas que não haviam lido, não haviam participado do debate com antecedência, levou naquele momento algumas pessoas a estudarem. Eles se organizaram também de forma mesquinha e até de ataque em torno de algum movimento religioso, principalmente de alguns católicos, que foram até a Câmara para fazer um movimento para a retirada da palavra gênero, inclusive gênero textual, gênero do discurso, gênero alimentício, de dentro do plano, por falta de conhecimento. Então, isso mostra também um pouco como está o conhecimento nosso de gestores, nosso de autoridades, nosso de repente, alguém que está à frente de uma sociedade, né? E que precisamos avançar. A necessidade de estudo, a necessidade de pesquisa, e é o que nós estamos propondo lá dentro do plano, né? Então, eu fico imaginando que uma das consequências que foi o movimento contrário, né, a questão de gênero. Então, essa foi a consequência negativa, né? Por outro lado, o positivo foi, do meu ponto de vista, que nós conseguimos garantir o eixo da diversidade. Municípios como Cascavel, que não ficou com o eixo da diversidade, município como Paranaguá, que não colocou o eixo da diversidade, eles estão agora tendo que refazer o plano, porque eles estão inconstitucional. Eles não estão coerentes com o plano nacional. E os municípios que fazem o seu plano incoerente com o plano nacional, precisa refazer. Então, a gente tem já a sinalização de Cascavel, de Paranaguá, e também uma solicitação para que os municípios que estão incoerentes refaçam os seus planos. Então, a gente fica tranquilo, porque o nosso nós não precisamos refazer, nós estamos debatendo, nós vamos implementar a política da diversidade. Então, para mim, nós não tivemos consequências negativas. E o mais negativo hoje, talvez agora, depois da aprovação do plano, o que a gente pode ter negativo hoje é os movimentos que vêm se fazendo contra o ensino do gênero. Esse é o negativo, né? Mas lá na aprovação não vejo problemas muito sérios. Veralice, sobre esse eixo da diversidade que você está explorando agora, só para esclarecer para quem está ouvindo agora, do que se trata o eixo da diversidade? Então, dentro do eixo da diversidade, nós tratamos de todos os sujeitos, né? Então, nós temos dentro do eixo da diversidade a questão do gênero, a questão de se trabalhar tanto o índio, nós não falamos do índio enquanto condição, né? Porque quando nós falamos do negro, nós não falamos do negro enquanto uma pessoa, ou do escravo, de repente, uma pessoa que é permanentemente escravo. Mas o índio, enquanto o Guarani, o Xetá, né, os índios que ocuparam a nossa região. Então, lá dentro, nós temos que tratar desses sujeitos que fizeram parte da nossa história e que estão aí na história da nossa região. Aí nós temos, por exemplo, lá dentro, o trabalho de homens e mulheres, o trabalho da criança, da infância, o trabalho de todos os sujeitos, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, as mulheres, né? Hoje nós temos um grande trabalho que vem sendo feito a nível de Secretaria da Mulher, com as políticas, né, de defesa e de respeito à questão da mulher, que essas políticas nós precisamos contemplar e contemplamos dentro do eixo da diversidade. Assim como também a questão da Lei 10.639, que contempla a questão do negro, e também a lei que contempla a questão do indígena. Então, todas essas políticas públicas, elas estão garantidas dentro do eixo da diversidade. Vereadora, não é a primeira vez que nós ouvimos falar que alguns vereadores da cidade de Toledo aprovam ou, no caso, votam contra algum projeto que eles não leem. E essa é só mais uma comprovação, né? Tirar a palavra gênero do plano de educação. Isso vai mudar? Eu digo assim, nesse caso eu sou até suspeita de dizer, porque eu vou estar falando de colegas meus, queira ou não queira, são colegas de trabalho. Porém, eu digo, falo sempre para os meus colegas mesmo, nós temos que ler o que estamos aprovando, nós temos que ler o que estamos discutindo aqui. E quando eu disse lá do Plano Municipal de Educação, claro, hoje eles, ou na época, eles diziam assim que veio muito em cima, com pouco tempo para discussão, eu dizia, nós fomos convidados o tempo inteiro para a elaboração. A partir do momento que você acompanha a elaboração, você tem todo o conhecimento do documento em si, mesmo que você não o leia
na íntegra, mas você tem conhecimento. Quando nós temos algum projeto de lei que chega na Câmara e que você vai aprovar sem ler, eu não sei como eu faria. Eu digo que eu não sei como eu faria, porque mesmo quando é abrir crédito adicional e suplementar, que é uma coisa bem comum, eu leio na íntegra, eu vou ver para onde é que está indo, que verba, da onde está sendo tirada, para onde está sendo colocada, o que está acontecendo. Então, eu não sei como não posso dizer porque não é o meu caso de não ler o projeto. Eu leio na íntegra, né? Agora, que realmente é difícil você ver, às vezes, como diz o outro, tem dias na sessão que a minha vontade é que tem um buraco e que eu coloque minha cabeça lá bem dentro, porque a gente vê que colegas que não sabem nem o que está votando. Infelizmente, essa é a realidade. O que fazer para mudar? Eu diria, o único meio de fazer mudança em questão de vereança é o voto. É isso, é o voto. Não tem. Eu não posso agora chegar lá e obrigar o meu colega a ler um projeto, enfim. Não. Para haver mudança é através do voto. É só isso. Se não há leitura a nível municipal, imagina a nível estadual e federal, os nossos representantes. Leandro, se você puder deixar alguma mensagem, alguma coisa para os pais que têm o filho nas escolas municipais, para que eles repensassem nesse projeto ou algo nesse sentido. Eu acho que os pais têm que buscar participar do dia a dia escolar. Isso é muito importante, que estejam presentes na formação da escrita do projeto político-pedagógico, que participe das reuniões. Se tem dúvidas, retire essa dúvida com os professores, coordenação, direção, que a escola nada mais é do que um espaço democrático para todos. Nós temos que discutir as questões que envolvem as relações sociais, isso é importante, e a escola não está para destruir a família, de orientar o sujeito para uma opção sexual, e sim a escola busca o desenvolvimento de cada sujeito que ali está estudando. Veralice? O que nós teremos que sinalizar para os pais? Eu concordo com o Leandro, que os pais estejam presentes, que participem dos debates, que quando os pais tiverem dúvidas, que eles vão até a escola, conversem com o professor, conversem com o diretor. Quando as crianças trouxerem questões que não fiquem claras, que os pais, se for possível, esclareçam para as crianças. Se não for possível, vá até a escola, peça explicação. Caso contrário, a escola não tenha as explicações, que os pais vão até o conselho, porque o conselho também está ali para ouvir os pais. O conselho está junto à Secretaria da Educação e muitos pais nos procuram também, né? Agora, com relação à temática que nós estamos aqui discutindo sobre a questão de gênero, ao longo de todo esse tempo, desde a aprovação do plano, ou desde que nós estamos à frente da Secretaria do Conselho Municipal de Educação, nós nunca tivemos nenhuma questão de pais que vêm dizer para nós, olha, vocês não estão fazendo bem, vocês estão fazendo errado, ou o que vocês fizeram está afetando meu filho ou minha filha. Então, quer dizer que os pais estão tirando as suas dúvidas quando eles têm lá na escola, e via de regra os pais podem estar seguros, do meu ponto de vista, que eu também sou mãe, eu também sou católica, eu também sou ser humano. Só que o que mais cabe a qualquer um, e a nós, enquanto Veralice, mãe, ou enquanto presidente do Conselho Municipal, o que nós queremos aqui é trabalhar o respeito, é trabalhar a diversidade enquanto diferenças, é trabalhar o conhecimento, para que as pessoas conheçam, entende? Por que as pessoas se sentem mal? Por que a prostituta, em vários momentos ela se esconde, né? E a prostituta está na escola? Está na escola. O menino homossexual ou a menina lésbica está na escola pública? Estão na escola pública. Então, todas as escolas, mas eu digo assim, todos os sujeitos podem e estão na escola pública, né? O menino que assaltou ontem à noite, hoje ele vai na escola pública. Os meninos que morreram assassinados esses dias eram alunos de uma escola pública. Então, quer dizer, nós precisamos aceitar e trabalhar de forma respeitosa e orientadora, proporcionando conhecimento a todos esses sujeitos. Porque à medida que eles se conhecerem,
em suas identidades, eles vão ter mais tranquilidade para lidar consigo mesmo, né? Inclusive, eu sempre digo que eu uso o Moita Lopes porque o Moita Lopes diz assim: ninguém é capaz de trabalhar no outro aquilo que não conheceu e não trabalhou em si próprio. Então, eu também acredito que o grupo de pessoas, de pais, vereadores que estão fazendo enfrentamento ao ensino do gênero, talvez eles tinham que reconhecer em si a sua sexualidade um pouco melhor, sabe? Para a gente conseguir também lidar com a sexualidade do outro, que é entender o menino homossexual, a menina lésbica, entender por que dois meninos estão juntos, por que duas meninas estão juntos. Né? Então, nesse sentido, a gente deixa o recado para que venha discutir conosco, para que nós possamos sentar junto e conversar. Talvez a gente não vai conversar no mesmo nível, mas nós precisamos conversar, né? E podemos sim fazer a defesa sempre humana. Bom, esse é um assunto que rende bastante. Infelizmente, nós não temos muito tempo. O ponto .com está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor e vice-presidente do Fórum Municipal de Educação de Toledo, Leandro Crestani, a vereadora Sueli Guerra e a presidente do Conselho Municipal de Educação, Veralice Moreira. .com é um programa experimental de rádio dos alunos do 5º período de jornalismo da FASU. Na mediação hoje estivemos eu, Diego Deck e Daiane Borges. Na técnica, Rodrigo Silva, supervisão do professor Claudemir Hauptmann. Voltamos na semana que vem para debater mais um assunto importante para a nossa região. Até lá. .com, o seu programa semanal de debates.